Olá, meu nome é Regis Cordeiro e eu gostaria de lhe convidar a estudar o livro de Êxodo. No nosso vídeo Panorama Bíblico, o que é a Bíblia, entramos em detalhes sobre a composição dos livros que vê aqui. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. É o segundo dos 5 livros que compõem o Pentateuco, palavra grega que quer dizer 5 rolos, pois naquela época os livros eram escritos em rolos. No Novo Testamento, Jesus se refere a eles como a lei. Para os judeus, esses livros não são divididos em 5, mas considerados como somente um livro. Eles chamam esse livro de Tora, palavra que dá a ideia de informar, instruir, direcionar ou guiar. Esta palavra é normalmente traduzida como lei. Foi com a tradução do Antigo Testamento do hebreu para o grego, tradução que se conhece como a Septuaginta, que o Tora foi dividido nos 5 livros que hoje conhecemos como os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. O termo Êxodo significa saída de grande número de pessoas. Como, por exemplo, quando falamos em êxodo rural, estamos falando de uma grande quantidade de pessoas deixando o interior, ou zona rural, e mudando para as cidades, ou zona urbana. Este nome descreve o que corresponde de um modo geral ao conteúdo do livro. O livro de Êxodo foi constantemente lembrado na Bíblia como a grande libertação feita por Deus, conforme os versos que pode ver listado. Os principais temas do livro são a libertação da escravidão dos descendentes de Abraão, o início da nação de Israel e a confirmação da promessa feita por Deus a Abraão. Podemos dividir o livro em 3 partes. A primeira, do capítulo 1 ao 18, vemos a libertação da escravidão das tribos de Israel que estavam no Egito sob a liderança de Moisés, evento que marcou o início do processo da formação de Israel como nação. Na segunda parte, conhecemos a justiça de Deus através dos 10 mandamentos e sua lei. Antes mesmo de receber a lei, o povo já desobedeceu com o bezerro de ouro. Então, na terceira parte do livro, conhecemos a restauração do povo. Com estas 3 partes, podemos ver o poder de Deus, sua santidade e sua graça e misericórdia. Eu gostaria agora de apresentar o esboço do livro de Êxodo. Se voltarmos 400 anos atrás do tempo de Êxodo, Deus já tinha revelado a Abraão o que iria acontecer. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. No livro de Êxodo, Deus revela a Israel seu nome especial, sua libertação, sua lei, o cumprimento da promessa feita a Abraão, como devemos adorá-lo, sua misericórdia e graça, e finalmente vemos sua presença no meio do seu povo escolhido. Gostaria de estudar o esboço de Êxodo combinando também com a geografia. Aqui nós podemos ver o nosso planeta Terra e a região que iremos estudar, localizada entre a Europa, África e Ásia, também chamada de Crescente Fértil. Olhando mais de perto, vemos o Egito, Canaã e os mares Mediterrâneo, também chamado de Mar Grande, e o Mar Vermelho. Usando a divisão que vimos anteriormente, gostaria de lhe apresentar o conteúdo do livro de Êxodo. O livro começa com o povo de Deus no Egito e termina na região do Monte Sinai. No capítulo 1, vemos a escravidão do povo de Deus no Egito. Nos capítulos 2 a 4, vemos o nascimento e a primeira parte da vida de Moisés. Do capítulo 5 ao 11, vemos a teimosia de Faraó e as 10 pragas. Do capítulo 12 à parte do 15, vemos a Páscoa e a saída do Egito. De parte do 15 até o 18, vemos o povo saindo do Egito em direção ao Sinai.
Do capítulo 19 ao 23, vemos Moisés no Sinai, os 10 mandamentos e leis civis e religiosas. No capítulo 24, vemos a aliança de Deus com Israel. O restante do livro, do capítulo 25 a 40, é dedicado ao tabernáculo. E nesses capítulos, podemos dividir do 25 ao 31 como Deus descrevendo o tabernáculo, do 32 ao 34, a necessidade do tabernáculo demonstrado pelo bezerro de ouro, e do capítulo 35 ao 40, vemos a construção do tabernáculo. Em Êxodo 40, verso 34, lemos: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O povo escolhido de Deus agora tinha a presença e direção de Deus como nunca jamais nenhum povo teve. Vamos olhar mais de perto para vermos algumas fotos destes lugares. Como pode ver, a região em que os israelitas ocuparam no Egito era muito fértil, o que capacitou o seu crescimento como prometido por Deus 400 anos antes. Agora no Sinai, como pode ver, é um grande contraste com a região fértil do Egito e por isto alguns começam a reclamar e dizer que no Egito era melhor, mesmo em escravidão. Quantas vezes não fazemos o mesmo? E recebendo tantas bênçãos de Deus, reclamamos por não ser como queremos. Gostaria de lhe encorajar que Deus dá sempre o melhor para seus filhos e filhas, mesmo que não pareça assim. Às vezes só precisamos de mais tempo para perceber o bem que Deus trouxe pela situação difícil que passamos. Mas às vezes nem o tempo deixa claro. Mas pela fé sabemos que o problema é o nosso conhecimento limitado e não Deus e seus planos. Gostaria de falar sobre 2 assuntos especificamente nessa introdução ao livro de Êxodo. Primeiro sobre a lei de Deus e depois sobre o tabernáculo. Então, o que é a lei de Deus? A lei de Deus é o testemunho da justiça de Deus, nos mostrando o que é certo e errado. Também podemos ver bênçãos associadas à obediência à lei e castigos associados à sua desobediência. Por que Deus nos deu sua lei? E por que a necessidade de criar o tabernáculo e os sacrifícios? A resposta é muito simples. Deus é santo, puro e perfeito, e nós não somos. Somos pecadores e impuros, sendo impossível o impuro conviver com o puro. Deus nos deu a definição da sua lei e criou uma forma de cobrir temporariamente os pecados com os sacrifícios para ter sua presença no acampamento. Por isso tinham que repetir os sacrifícios continuamente. Esse sistema de sacrifícios e ofertas era temporário, enquanto esperavam o verdadeiro Cordeiro de Deus, como podemos ver em Hebreus 10, do versículo 11 ao 14. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estradas dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com o sacrifício de Jesus, Deus atribuiu a ele os pecados dos que nele creem, e aos crentes a vida perfeita de Jesus, desta forma nos garantindo vida eterna, como vemos na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como podemos ver, sacrifícios e ofertas precisavam ser feitas para Deus e o lugar que ele determinou para isso acontecer na época do Êxodo foi o tabernáculo. Segundo a definição achada no Dicionário Bíblico Almeida, podemos ver que o tabernáculo é uma grande barraca
na qual eram realizados atos de adoração durante o tempo em que os israelitas andaram pelo deserto, depois da sua saída do Egito. O tabernáculo continuou a ser usado até que o templo foi construído no tempo do rei Salomão. Gostaria de ler a descrição do tabernáculo dada por Deus em Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que ofereceu por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo estas se oferecem tantos dons como sacrifícios. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao templo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados o santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Finalmente, eu gostaria de lhe deixar com alguns tópicos para seu estudo e aprofundamento. Primeiramente, em Jesus no livro de Êxodo. O grande eu sou, como descrito em João 8,58. O Cordeiro da Páscoa, como vemos em João 1,29 e 1 Coríntios 5,7. A rocha espiritual que os mantiveram. O anjo do Senhor e o novo tabernáculo, como é descrito em Romanos 3, de 21 a 26. Mais alguns temas para você se aprofundar. Se quiser que eu entre em mais detalhes sobre alguns destes, por favor deixe um comentário abaixo que eu tentarei responder. As pragas do Egito, onde vemos o verdadeiro Deus desafiando os falsos deuses do Egito. O poder, a santidade e a graça do verdadeiro Deus. Espero que estudando o livro de Êxodo você veja o poder, a santidade, a graça e misericórdia de nosso Deus, que desde o início já tinha determinado este plano maravilhoso em que se revela para nós e nos presenteia com tão maravilhosa salvação através do sacrifício perfeito e de uma vez por todas do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não tem como seu Salvador, não perca tempo antes que seja tarde demais. Deus lhe abençoe.